Bom dia, pessoal. Bem-vindos à nossa primeira aula de Fundamentos em Programação de Jogos Digitais, certo? Nós vamos começar do começo, obviamente, né? Nós vamos começar em como pensar como um jogo, certo? Nós vamos falar sobre lógica de programação, sobre abstração e sobre algoritmos. Muito bem, certo? Hoje, então, o nosso primeiro passo para aprender a pensar de uma forma diferente, a pensar de uma forma estruturada, certo? Para que a gente possa dar ordens que esse computador, que esta máquina, seja capaz de entender e de executar. Bora lá! Na aula de hoje, certo? Nós temos as seguintes missões, a seguinte checklist, quest list. Nós vamos entender por que computadores precisam de instruções exatas. Nós vamos aprender a usar abstração para focar no que é importante. E por fim, nós vamos definir o que é um algoritmo, a receita de qualquer programa, certo? Nós vamos focar em treinar a nossa mente para resolver problemas de forma lógica, certo? Que é uma habilidade que é a base de toda a programação, certo? E do desenvolvimento de sistemas complexos, especialmente jogos, certo? E por fim, nós vamos criar o nosso primeiro fluxograma de forma sequencial. Vamos começar, então, com a mente do computador, como é que nós conversamos com o computador, certo? E vocês que têm aula de ciência da computação comigo vão dizer, a mente do computador é o processador, é a CPU, e vocês vão estar corretos, certo? O maior desafio na programação, para escrever um programa, para escrever um jogo, certo? É o seguinte, o computador ele não pensa como nós humanos, certo? O computador, ele não tem intuição, o computador, ele não tem bom senso, ele não tem experiência de vida. Pior, o computador, ele é 100% literal, certo? Ele só vai fazer exatamente o que você mandar para ele, o que você pedir, certo? Você tem que ser preciso, tem que ser cirúrgico no que você pede para ele, certo? Uma ordem que para nós pode parecer óbvia, muitas vezes é impossível para o computador entender sem que você detalhe ao extremo o que você quer, certo? O computador é o cara mais obediente do mundo, mas ele também é o mais literal do mundo, certo? Ele não entende sarcasmos, ele não preenche lacunas, né? Se a instrução ela não for perfeita, ele não vai fazer nada, ou ele vai fazer uma coisa errada, né? Vamos ver um exemplo prático disso. Opa! Só um segundo que eu fechei coisa errada aqui. Como sempre. Que burro. Não. Aqui. Muito bem. Vamos ver um exemplo, então. Por exemplo, eu vou pedir para o computador fazer um sanduíche para mim, certo? Eu digo, faça um sanduíche. Vocês acham que vai funcionar esse comando? Obviamente não, né? O computador não tem mãos para fazer um sanduíche. Mas imagine que fosse um robô, então, certo? Que dúvidas que o computador teria com esse comando simples meu, certo? Vamos dar uma olhada. O computador perguntaria para a gente, certo? Tá, mas o que é um sanduíche para começar a conversa? Quais que são os componentes? Quais que são... O que vai num sanduíche, certo? O que é um pão? Onde que está guardado o pão? Como é que eu pego um objeto? Que motor do meu robô que eu tenho que ativar para pegar um objeto? Com que força que eu tenho que usar para montar o sanduíche? Né? Você tem que dizer, legal, deixa eu até abrir o chat que eu perdi e eu não consigo ler de longe. Alguém falou queijo. Tá, mas
Aonde que está o queijo? Como que eu pego o queijo? É muito mais complexo, certo? Do que você dizer os componentes. Você tem que dizer o que você vai fazer com os componentes. Ah, pegue a embalagem de queijo, abra a embalagem de queijo, certo? Jogue fora a embalagem, pegue uma fatia, levante, tire, coloque em cima nessa posição, blá, 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 blá. É ridiculamente detalhado, certo? Ah, professor, é assim mesmo? É assim mesmo. A nossa linguagem natural, o português, no nosso caso, ela tem muitas ambiguidades. Para programar, nós precisamos ser cirurgicamente precisos, certo? E uma das técnicas que nós utilizamos para isso, para poder programar, é o chamado algoritmo, certo? A solução para a ambiguidade, então, seria o algoritmo. O que é um algoritmo? Algoritmo é uma sequência finita, ordenada e clara de passos para realizar uma tarefa, para resolver um problema. Como assim finita, ordenada e clara? Finita significa que tem um fim. Ordenada, que ela tem que ser executada em uma ordem. E ela tem que ser clara, ela não pode ter ambiguidades, certo? Eu vou dizer pro meu robô, pegue uma manga. Tá, mas é manga fruta ou é manga da camiseta? Que tipo de manga que é? Ah, pegue aquela especificamente fruta manga, por exemplo, certo? Eu tenho que ser extremamente claro, tá? A gente não vai dar uma ordem, faça um sanduíche, certo? Nós vamos criar um algoritmo, uma receita que é ultra detalhada, que vai descrever cada micropasso, certo? E é isso que um programador faz, certo? Ele vai transformar ideias complexas em algoritmos simples, né? Se for fazer um bolo, por exemplo, nós temos os seguintes passos em um algoritmo. Eu vou ter a minha entrada de dados, certo? O que o pessoal está falando no chat? Eu vou ter uma entrada de dados, certo? No caso de uma receita de bolo, seriam os ingredientes. O que eu preciso para um bolo? Ah, eu preciso de leite, eu preciso de farinha, eu preciso de ovo, eu preciso de chocolate, certo? Em seguida, vem a parte do processamento. No caso da receita do bolo, é o passo a passo. Ah, unte uma forma, misture os ingredientes, despeje os ingredientes na forma, pré-aqueça o forno, depois de 10 minutos, adicione a forma no forno, espere mais tantos minutos, blá, 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 blá. Cada um dos passos. E repare, eles têm que ser feitos numa ordem, esses passos, esse processamento. Ah, misture os ingredientes, coloque no forno, unte a forma, coloque a forma, né? Não. Eu tenho que fazer em uma ordem esta receita. Não posso alterar a ordem da receita, isso é conversa de louco. Tá? E por fim eu vou ter um resultado, uma saída, certo? Todo algoritmo ele vai ter uma saída, um resultado. No caso do bolo, é o bolo pronto. No caso, nosso algoritmo do sanduíche, é o sanduíche pronto, certo? Tem lógica isso aqui, pessoal? Em jogos, certo? Toda a ação é um algoritmo. O pulo do Mario tem um algoritmo, certo? Ele vai ter uma entrada, um processamento e uma saída de dados. A IA de um jogo, né, a inteligência artificial de um jogo, ela também tem todo um algoritmo. Qualquer ação, certo? Ela é um algoritmo por detrás. Tudo tem uma receita que é lógica para se seguir. Faz sentido, pessoal? Não faz? O que vocês me dizem? De boas, não de boas? De boas, safe. Muito bem, de buenas, então. Bora pro próximo, certo?
Para nós não enlouquecermos com tudo que tem, certo? Nós utilizamos uma técnica chamada de abstração. Nós vamos focar apenas no essencial. E o essencial já vai ser muita coisa, certo? Para criar bons algoritmos, então, nós abstraímos. O que é isso? O que é essa abstração? É a habilidade de focar no que é essencial para o nosso objetivo e ignorar o que é irrelevante, certo? Vamos pensar num jogo de luta, por exemplo, certo? Num Street Fighter. O que é essencial para a jogabilidade de um personagem? Alguém consegue me dar um exemplo? O que um personagem num jogo de luta tem que ter? Movimentação. Sim. O que mais? Ele tem que ter uma força. Ok? O que mais? Controle. Controle a gente coloca junto com o movimento. Né? Uma resistência, uma vida. Certo? Uma série de ataques. Né? Perfeito, perfeito, perfeito. Ele vai ter que ter, por então, uma qualidade de vida. Ele vai ter que ter uma posição na tela, certo? Ah, ele está nessa posição, nessa altura, certo? Ele tem que ter uma barra de especial, certo? Ele vai ter que ter um estado atual. Ah, o que ele está fazendo? Ele está parado, ele está dando um golpe, ele está pulando, ele está se agachando. Qual que é o estado atual dele? E o que... Opa, perdão. Calma, voltando. Aqui. E o que é irrelevante num personagem para o jogo? O que não faz diferença, certo? Para a jogabilidade do personagem. Ora, aqui vão entrar coisas absurdas, certo? A animação, o design, eles são importantes, tá? A animação, por exemplo, para dar uma dica para outro personagem, para ele poder fazer um parry, alguma coisa assim, né? Tem uma lógica. Ah, na história, na lore, o personagem, certo? Na história do jogo, o personagem tem olho azul. A cor do olho do personagem importa? Não, não importa. Ah, na história, o personagem tem um batimento cardíaco, ele tem uma respiração. Eu vou implementar um batimento cardíaco no personagem? Não, não faz sentido, isso é conversa de louco. Certo? Cadê? Aí. Certo? Cor dos olhos, batimento cardíaco, temperatura do corpo do personagem. Não tem por que você implementar isso num jogo de luta. Certo? A gente pode dizer, ah, mas o personagem ele tem. Tudo bem, mas vai influenciar, é necessário? Se for, você implementa. Não sendo, não perca tempo com isso, certo? A cor dos olhos do personagem vai afetar a mecânica de luta? Não, né? Então, o desenvolvedor ele vai ignorar essa informação e vai focar apenas nos dados que de fato importam para o jogo funcionar, certo? Vai se tornar nosso problema muito mais simples de resolver, eu vou ter que me preocupar com muito menos coisa. Ah, professor, mas nenhum jogo implementa isso, isso é conversa de louco. Não? Existe jogo que rastreia, por exemplo, de cada personagem, pode ele ter centenas de personagens, as pálpebras de cada olho, a quantidade de dedos na mão, certo? Se ele tem unha, se ele não tem unha. Ah, professor, não existe isso, existe? Deixa eu até abrir. Existe este jogo aqui, chamado Dwarf Fortress. Alguém já ouviu falar desse jogo? Isso aqui é coisa de louco. Este jogo aqui, você dá sugestões, vamos dizer que você controla uma série de anões. O objetivo deles é criar uma fortaleza, certo?
Só que ele é ridiculamente complexo, ridiculamente avançado. Originalmente, para você ter uma ideia, mas, meu Deus do céu, ele era assim o gráfico. Sei lá, 2 anos atrás ele conseguiu o gráfico de verdade, ele virou isso. Cada um dos personagens na tela, ele rastreia a quantidade de olhos que ele tem. Se ele tem pálpebra, se ele não tem pálpebra. Os pulmões dele, ele tem 2 pulmões, ele tem dano nos pulmões, certo? É absurdo a quantidade de informação que ele rastreia. Por quê? Porque para o jogo faz sentido ter isso, certo? Por exemplo, aqui, o que ele está dizendo? O elfo aqui, o dente superior esquerdo de trás caiu. Porque ele, né, foi removido por um humano. Imagine isso. Ele rastreia todos os dentes de todos os personagens na tela. Certo? Esse jogo não abstraiu. Certo? O que será que isso afeta no gameplay? Afeta, certo? O personagem, ele perdeu um dedo, por exemplo. O ataque dele pode ficar comprometido. Na hora que ele for trabalhar, na hora que ele for minerar, porque ele é um anão, certo? A eficiência dele pode ser menor. Os personagens aqui, eles não têm uma barra de vida. Eles têm órgãos como nós, certo? Se você tomar um dano direto num órgão crítico, você morre na hora, certo? Ele tomou um golpe no coração. Não importa se ele estava cheio de armadura, se a vida, entre aspas, não tem vida. Né? Igual a gente. Tomou um golpe no coração, morreu na hora, meu amigo. Não tem essa. Mas ele tomou um golpe num braço só. Arrancou um braço fora. Tudo bem. Ele pode morrer pela perda de sangue, se estancar o sangue. Ele pode seguir uma vida normal sem um braço. Assim como nós. Humanos. Certo? Influencia. Foi removido um dente, mas daí causou uma infecção, por exemplo. O jogo chega nesse nível. Isso não estou imaginando. Isso está de fato programado. Tá? Exato. Ele fica doente. Né? É absurdo. Tá? Esse cara, ele não abstraiu. São 2 irmãos que fizeram isso. Esse jogo há, sei lá, mais de 20 anos. Eles estão fazendo há mais de 20 anos. Eles conseguiram esse gráfico aqui há 3 anos no máximo. Certo? Reparem, eles não abstraíram, eles estão levando 20 anos para fazer um jogo. Né? No nosso jogo de luta, nós não vamos implementar tudo isso, certo? A gente quer conseguir entregar num tempo minimamente aceitável se for fazer um jogo de luta tipo um Street Fighter, certo? Esse aqui, então, é Dwarf Fortress. Um jogo ridiculamente interessante, ridiculamente complexo. Né? Nós, então, vamos focar apenas no que é essencial. O que é essencial, nós vamos ignorar esta ideia da abstração. Faz sentido isso, pessoal? Ou não? O Dwarf Fortress, com toda certeza, ele rastreia, não sei se é a cor do olho, mas pelo menos se ele tem olho, se ele não tem, se ele tem coração, se ele não tem coração, a temperatura do corpo, eu creio que sim, tá? Um jogo de corrida, por exemplo, certo? A gente está criando um jogo tipo um Need for Speed da vida. Que mecânicas, para a mecânica da corrida funcionar, certo? O que são os atributos essenciais de um carro? Né? Alguém consegue me dar um exemplo? E consegue me dar um exemplo de um atributo que a gente pode abstrair do carro, que não afeta o gameplay? O que um carro precisa ter para a gente poder criar um jogo de corrida? Que atributos do carro são interessantes? A velocidade de aceleração dele. Né? A aceleração, melhor dizendo. Sim. O que mais? Embreagem, a velocidade como que ele desacelera, certo? A forma como ele desacelera, como que ele freia. Né? As rodas giram, como que elas giram e tudo mais. Né?
Um com escada ali, imagine. E o que a gente pode ignorar? O farol, sim, ele tem que ter a iluminação do farol, né? Os caras estão olhando a GIF ali, estão pegando as ideias da GIF. É válido, né? A buzina não é tão essencial, mas sim, muitos jogos implementam. E o que a gente poderia ignorar? Que atributo de um carro que a gente pode dizer, não, isso aqui não tem necessidade. Decoração. Boa. Tipo o que decoração? Tipo, o tapete de dentro do carro. O tapete de dentro do carro ele não vai fazer, não tem necessidade, não tem porquê, né? Letras no carro igual ao do Uno. Geralmente, nesses jogos, eles não renderizam a parte interna, ou se renderizam a parte interna, não é tão detalhado, né? Tem uma câmera fixa. Eu não vou me importar com a cor do estofamento do carro, por exemplo. O banco é de couro ou não é de couro? Certo? Pouco importa pro carro, pro jogo de corrida, certo? Não vou programar um banco de couro, sabe? Não tem lógica, certo? O porta-luvas, ele pode abrir e fechar o porta-luvas. Não faz sentido, né? Letras em japonês lateral. A letra, eu vou dizer que ela faz parte sim, tá? Ela não é na parte de programação, mas no design do carro, quando você estiver criando ali a textura que vai ficar no modelo do carro, é importante sim, né? Faz parte. Muito bem. Os atributos essenciais de um carro, por exemplo, além do que vocês falaram, certo? A velocidade atual do carro. Ele está rodando a quantos km por hora? A posição na pista que ele está. Que posição nesse momento no mapa que ele se encontra? Em que direção que ele está indo? A quantidade de nitro, já que é um Need for Speed, certo? Quanto de nitro ele tem ainda sobrando? E o dano que o carro sofreu, certo? Tem jogos que deformam o carro pode parar de funcionar depois de uma certa quantidade de dano e por aí vai. Certo? O que é irrelevante? O que nós podemos abstrair? O que nós podemos ignorar? A cor do estofado, por exemplo. Não tem lógica, não faz necessidade. Certo? A data da última troca de óleo. Que informação é essa? Não tem necessidade de um carro. Isso tem num carro de verdade, isso não precisa ter num jogo. O número do chassi do carro, né? Isso tem no carro de verdade, não tem por que ter num jogo também, certo? Essa escolha de atributos relevantes e não relevantes, de essenciais e não essenciais, a gente acabou de fazer a nossa primeira abstração, certo? A gente escolheu o que de fato é necessário e o que não é, tá? Vamos em frente. Nós, antes de escrevermos código, antes de fazermos o nosso algoritmo, certo? E lembrando o algoritmo aqui, já que a gente teve um intervalinho. É a nossa receita de bolo, é a receita de como fazer algo, certo? Que eu vou ter valores de entrada, eu vou processar esses valores, vou fazer algum processamento e eu vou ter um resultado de saída, certo? Antes de a gente sequer pensar em código, é interessante que a gente literalmente desenhe como é que vai funcionar esse nosso algoritmo. Nós vamos fazer o chamado fluxograma. O que o pessoal manda no chat? O pessoal está pirando no chat. Muito bem. Como é que funciona esse fluxograma? Certo? Nós vamos ter uma série de símbolos que vão indicar diferentes etapas para a gente. O fluxograma ele vai ser basicamente o nosso mapa, certo? Ele vai nos ajudar a garantir que a nossa lógica faz sentido antes mesmo de pensarmos em código, tá? Nós vamos nos concentrar em algoritmos simples, por enquanto, certo? Que vai ser uma linha reta, basicamente. Depois nós vamos ir para coisas mais avançadas. Nós vamos começar, então, com um algoritmo sequencial.
E nós só temos 3 símbolos diferentes nesse desenho nosso. A gente tem um eclipse, um oval, que vai indicar o início ou o fim desse nosso algoritmo. Nós temos um retângulo que vai indicar um processo ou uma ação que vai ser executada. E por fim, nós temos setas que vão indicar o fluxo do caminho, a ordem com que ele deve se executar esses passos. Nós vamos fazer isso online, nós vamos desenhar um fluxograma, tá? Para isso, nós vamos utilizar de um site chamado draw.io. Eu vou mandar para vocês no chat. Ele tem um outro nome agora, mas todo mundo conhece como draw.io. Abra esse site aí. Deixa eu colocar o meu tema claro, porque senão ninguém vai ver nada. Vamos dar zoom. Certo? Para que não fique tela cheia. Aí. Muito bem. Abram esse site, por favor, pessoal. A gente vai trabalhar em cima dele. Nós vamos criar aqui um fluxograma, nós vamos criar um algoritmo, nós vamos literalmente desenhar um algoritmo. Só deixa eu abrir uma coisa aqui, que a gente já vai em frente. Confirma, confirma, continuar. Permitir. Para hoje, de preferência. Que demora. Continuar. Permitir. Agora ele foi. Muito bem. Aqui do lado esquerdo, certo, nós temos diferentes formas que nós podemos utilizar para desenhar nosso diagrama. É só clicar na forma e arrastar. Você consegue posicionar aqui no site, certo? O meu ponto de início e meu ponto de fim é com essa eclipse, com a oval. Vamos pegar a eclipse e arrastar para cá, certo? Eu posso começar a escrever nela também. É só você clicar nela e digitar. Esse aqui é o meu início do meu fluxograma, certo? E o que nós vamos fazer aqui? Deixa eu até fixar esse link. Pronto. Um exemplo de jogo. Vamos pensar. Nós temos inicialmente a vida de um monstro, por exemplo, certo? Nós temos um bloco de código que nós vamos receber como informação a vida de um monstro, o dano que o jogador causou, e nós vamos calcular a nova vida do monstro, ou seja, vai ser a vida atual menos o dano que ele recebeu, tá? Como que a gente vai fazer isso? Ora, eu vou ter que receber valores, tá? Para eu receber valores, nós utilizamos esse cara aqui, esse paralelograma. Aqui. Eu vou dizer, olha, eu comecei e eu vim para cá. Como que eu vou fazer a minha seta? Esse site é extremamente útil, tá, meus caros? É bastante utilizado. Repare que se eu deixar o mouse em cima, ele tem aqui várias setas. Clica na seta para baixo. E ele vai colocar diretamente aqui no teu outro símbolo, certo? Ele já vai fixar aqui, ele vai ancorar. Você pode mexer e ele continua ali preso. Beleza? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou receber a vida do monstro. Em seguida, eu vou receber um outro valor, que é o ataque do usuário. Outro paralelograma. Outra setinha de um para o outro. Fechou? Eu vou receber aqui o ataque do usuário.
Legal. Em seguida, olha, eu tenho que calcular, certo? Como é que vai ficar a vida do monstro depois de ele receber um ataque. Vocês estão conseguindo acompanhar aqui? Como que faz a flecha? Da seguinte forma. Você tem aqui um símbolo, você colocou um outro símbolo, certo? Tá assim o teu. Se você colocar o mouse em cima de um símbolo, ele vai mostrar aqui diferentes setas. Eu vou pegar, por exemplo, a seta para baixo. E ele vai fazer a seta automaticamente para mim até o outro símbolo. Né? E daí quando eu mexo, está preso aqui a seta. Beleza? Faz sentido? Deu certo? Vai Minecraft. A gente poderia fazer como fosse Minecraft, certo? Aqui eu tenho a vida de um zumbi, certo? Eu tenho aqui a força de destaque de uma espada, por exemplo. Tá? E daí, quantos corações que vai remover do monstro? É basicamente algo assim que ele faz lá dentro. É essa a lógica de um ataque, por exemplo, num monstro. Ora, com essas duas informações de entrada, nós vamos fazer um processamento, nós vamos fazer um cálculo. Para esse processamento, para esse cálculo, nós vamos utilizar do símbolo do retângulo. Joga ele lá. E o que eu vou fazer aqui? Ora, eu vou calcular, certo, a nova vida do monstro. A vida do... Opa! Onde é que eu escrevi? Meu Deus do céu. A vida do monstro... Ô, animal. Monstro. Vai ser a própria vida do monstro, a vida atual dele. Menos o ataque do usuário. Vamos... deixa eu trocar o nome dessas variáveis aqui, para ficar uma coisa mais clara. Eu tenho o HP do monstro. Eu tenho o ataque. Opa. Só para caber tudo aqui certinho. O ataque do jogador, do player. O HP do monstro vai ser o próprio HP do monstro menos o ataque do player. Quase coube. Aumentar, pronto, que seja. Aí. Certo? E o que eu vou fazer com esse processamento? Eu vou mostrar uma informação, então, que o HP do monstro diminuiu, certo? Eu vou mostrar o HP dele. Que é o meu resultado de saída. Vamos mostrar o HP do monstro, a vida do monstro. E com isso, terminou o meu algoritmo, terminou o meu fluxograma. Eu vou colocar aqui um fim. Eu já mostro para vocês esse cara aqui, tá? Todo ele. Terminou. Fim. Isto aqui, pessoal, tem lógica para vocês? Como que muda essa flecha? Quando você cria um símbolo aqui, você deixa o mouse em cima, ele tem aqui opções de, diferentes flechas. Para que lado que você quer que saia a flecha? Para baixo. Eu quero que vá para baixo para esse retângulo. Ele criou a flecha para o retângulo. Mas não era o que eu queria. Repara que você pode mover, ele vai mover junto. Não era o que eu queria.
seleciona a flecha, dá um del para apagar, um delete. Você pode clicar também numa das flechas e arrastar. Ele vai arrastar a flecha para você. Deu certo? Fechou? Boa. Como é que funciona então o nosso algoritmo de dano no monstro? Nós vamos iniciar aqui em cima. Nós vamos receber a vida atual do monstro. Nós vamos receber o ataque do jogador, quanto que ele deu de dano. Nós vamos calcular, olhe, a vida do monstro vai ser o quê? A vida atual dele menos o que ele tomou de dano. Com isso calculado, nós vamos mostrar a nova vida do monstro, quanto que ele tem de HP ainda, certo? Quanto ele tem de pontos de vida. Terminou? Terminou. Era esse o nosso algoritmo. Foi essa a lógica do dano no monstro. Tem sentido isso aqui, pessoal? Os tipos de ícone que a gente usa aqui, as formas geométricas que a gente usa, isso aqui é uma coisa mais burocrática, você não precisa se apegar tanto aqui a ele, certo? Tem gente que faz de forma diferente, tem gente que segue um outro padrão, tá? Isso é de menos. O importante é que você entenda a lógica da criação do algoritmo. Não consegue escrever? Clica numa forma e começa a digitar. Ele vai digitar para você. Ele vai aparecer no meio. Tá? Ah, professor, não coube. Você pode clicar aqui no lado e arrastar, mudar a forma e por aí vai. Tá? Ah, professor, eu não queria fazer assim, eu queria fazer de lado. Tudo bem, você pode mover esse cara. E por aí vai. Fique aqui. Fique aqui. Aí. Por exemplo. Certo? Escrever o que não enxergo. Deixa eu dar zoom. Pam, 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 pam. Você vem pra cá. Eu estou colocando lado a lado só para ficar maior, tá? Você não precisa fazer lado a lado como eu fiz, pode fazer linha reta. Dá para ver melhor agora? Temos o início, receber o HP do monstro, receber o ataque do player, do jogador. O HP do monstro vai ser o próprio HP menos o ataque do player. Este valor que nós acabamos de calcular, nós vamos mostrar ele. É o novo HP do monstro, a nova vida daquele monstro, né? A nova quantidade de vida que ele tem. Por fim, nós terminamos. Fim. Copie esse cara, faça esse cara para mim, por favor. Você não precisa fazer de linha reta. Você não precisa fazer lado a lado, você pode fazer de uma linha reta. Tá? Eu só fiz assim para ficar mais fácil de vocês lerem. Não esqueça de fazer as setas corretamente e tudo mais. Tá? Façam aí. Terminando, me avisem e a gente já segue em frente. Ou melhor, terminou, pessoal. Abram uma nova aba, uma nova cópia desse site. Eu quero que vocês criem um fluxograma próprio, um algoritmo próprio. Ah, o que vai ser esse algoritmo nosso? Quando o jogador ele toma uma poção de cura, por exemplo, certo? Ele tem uma vida, ele toma uma poção de cura, o que vai acontecer? Como é que vai fazer? Certo? Você tem que ter valores iniciais que você vai receber, você vai ter que fazer um processamento, você vai ter que mostrar um valor final, certo? Ah, professor, mas isso é muito simples, adicione mais coisa. Vamos dizer que ele tomou um dano, daí ele tomou um dano de um monstro, depois ele tomou uma poção de cura, certo? Como que seria esse fluxograma? A tarefa de vocês é tentar fazer esse fluxograma, certo? Deixa eu até digitar aqui.
O jogador toma um dano. E depois o jogador se cura. Como que seria um fluxograma assim? Tem um detalhe. Ele recebeu um dano, ele tem uma vida, vai ter que calcular a nova vida. Depois ele vai se curar. Depois você vai receber uma nova informação de entrada, que é a cura do jogador. Né? Na verdade, eles seriam dois fluxogramas separados. Né? Você tem uma função de tomar dano, uma função de se curar. Tentem fazer isso. A gente já corrige, pessoal. Em caso de dúvidas, caso alguém não tenha entendido, por favor, me chame. Tá? Se não, mãos à obra. Mandem brasa aí. Professor Boldrini, eu libero eles 5 antes? 10 antes? Você geralmente sai o quê? 10 antes, né, pessoal? Vamos fazer o seguinte. Ele já volta. Beleza. Tentem fazer, tá? Provavelmente não vai dar tempo de fazer agora. A gente já vai ter que liberar vocês. Falta 13 minutos para acabar a aula. Nós fazemos na próxima aula, certo? Na semana que vem. A gente vai conversar com a diretoria de vocês para que vocês consigam ou ficar no laboratório todas as aulas, precisa, ou que vocês tenham notebooks de verdade, notebooks Windows, Linux, o que for, que não seja um Chromebook. Tá? Você sabe, Maria, quanto tempo que acaba geralmente antes? Porque não acaba no sinal, né? Tem que guardar o notebook e tudo mais. Professor Baldrini, tudo certo. Quanto tempo você quer que eu libere eles antes? Só para ter uma noção aqui. 10 antes? 5 antes? 10h40? Então, agora basicamente, em 2 minutos, certo? Pessoalzinho, não vai dar tempo de fazer essa atividade agora. Nós fazemos no começo da próxima aula, certo? No mais, nós ficamos por aqui então, certo? Nós vamos nos ver na semana que vem. Até mais, pessoal. Um abraço.